Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a sequência de Fibonacci, o número de ouro ou também o número de Deus. De acordo com alguns pesquisadores da área da matemática, Deus havia criado o universo com base em um número, e esse número seria igual a esse número que está aqui do lado, 1,618 e assim por diante, infinitamente. E esse número está presente em diversos lugares. Está presente no nosso próprio corpo, está presente na natureza, nas plantas, nos animais, nas próprias constelações e assim por diante. E é por isso que ele é chamado número de Deus, o número que Deus havia utilizado para criar o universo. Bem, primeiro eu vou falar um pouco sobre a sequência de Fibonacci. Para iniciar, só uma introdução sobre quem foi Fibonacci. Leonardo Fibonacci nasceu no ano de 1170 e faleceu no ano de 1250, aos seus 80 anos de idade. Era um cidadão italiano e gostava muito de observar a natureza. Um dia Fibonacci parou para pensar: se eu tiver um par de coelhos, um macho e uma fêmea, e eles se reproduzirem, quantos coelhos eu vou ter daqui a um ano? Como funciona essa reprodução dos coelhos? Será que tem alguma matemática por trás disso? Como vocês viram em vídeos anteriores ao canal, a matemática pode estar presente nos lugares que a gente menos imagina. E um deles é a reprodução dos coelhos. Fazendo as observações sobre a reprodução dos coelhos, Fibonacci chegou nessa sequência que está aqui ao lado. A sequência é composta pelos números 1, 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. Fibonacci percebeu que havia uma sequência que interligava esses números. E qual que é ela? Você consegue descobrir? A sequência é a seguinte: qualquer número que eu pegar e somar pelo seu número anterior, a soma dos dois vai ser igual ao número seguinte. Observe, se eu pegar o primeiro número, que é o 1, e somar com o número acima dele, não tem nada. 1 mais 0 dá 1, que é o número seguinte. Agora, somando 1 mais 1 vai dar 2. Se eu pegar o número 2 e somar o anterior, 2 mais 1 vai dar 3, que é o número seguinte. 3 mais 2 vai dar 5. 5 mais 3 vai dar 8. E assim por diante, sendo essa uma sequência infinita de números. Como vocês podem ver na imagem ao lado, eu coloquei até o 144. Então, se eu pegar o 89 mais o 55, vai ser igual a 144. Mas essa sequência continua. Tá, mas o que essa sequência tem a ver com o número de ouro? E por que ela é tão importante na matemática? Isso é muito simples. Qualquer número que eu pegar da sequência de Fibonacci e dividir pelo número anterior, vai chegar muito perto do número de ouro, que é 1,618 e continua. Vamos a um exemplo. Se eu pegar o número 5 e dividir pelo número anterior, é o 3. 5 dividido por 3 é igual a 1,66. Não é um número de ouro, mas chega muito perto. Agora vamos pegar um número maior da sequência de Fibonacci, o 21. O número anterior é o 13. 21 dividido por 13 é igual a 1,615. Chega muito próximo do número de ouro, mas ainda não é um número de ouro. Mas observem só, se eu pegar um outro número da sequência de Fibonacci, vamos pegar, por exemplo, o número 233. Antes do número 233, a gente tem o número 144. Fazendo a divisão entre ambos, a razão é de 1,618, chegando muito perto do número de ouro. E cada vez mais que a gente for descendo os números de Fibonacci, a sequência de Fibonacci, mais a gente se aproxima dos números de ouro. Nós temos também um retângulo de ouro, ou retângulo áureo, que é esse retângulo que está aqui ao lado. O retângulo de ouro é qualquer retângulo cuja divisão da base pela altura resulta no número de ouro, que é 1,618. E esse é o símbolo do nosso retângulo de ouro. Tá bom, agora que eu expliquei para vocês um pouco sobre a sequência de Fibonacci, o número de ouro e o retângulo áureo, ou retângulo de ouro, vamos para onde esse número está na natureza, onde ela está na nossa vida. Bem, vale ressaltar que o número de ouro não surgiu magicamente com Fibonacci, quando ele fez aquela experiência com os coelhos. O número de ouro já é muito mais antigo na história da humanidade. Temos alguns exemplos até nas próprias pirâmides do Egito, que datam de 2550 anos antes de Cristo. Em algumas pirâmides, cada bloco é igual a 1,618 vezes maior que o bloco que está acima dele, estando aí o número de ouro nas próprias pirâmides. Dentro de algumas pirâmides, o comprimento das suas câmaras são 1,618 vezes maior que a largura do ambiente. Legal, não é mesmo? Até mesmo em uma das maiores construções da Grécia Antiga, nós podemos observar o número de ouro, que é o famoso Partenon, que é a imagem aqui ao lado, datado de 432 anos antes de Cristo. Nós podemos ver muito bem o retângulo de ouro formado na fachada do Partenon. Uma curiosidade é que o número de ouro também é chamado de número Φ, em homenagem ao arquiteto do Partenon. O nome do arquiteto era Fídias, que viveu em aproximadamente 450 anos antes de Cristo, que foi a época em que ele arquitetou
esse monumento. Tá, mas eu só tô aqui falando e falando números, falando o número de ouro o tempo todo, mas onde que a gente observa isso na natureza? Nas imagens ao lado vocês podem ver o número de Fibonacci, a sequência de Fibonacci, em diversos lugares no meio ambiente. Como por exemplo a concha de um caracol, o formato desse tornado aqui ao lado. Como vocês podem ver, o tornado forma exatamente o retângulo de ouro ali. Algumas constelações no céu, as estrelas, todas elas estão presentes o número de ouro e o retângulo áureo. Uma pessoa que gostava muito de utilizar o número de ouro em suas obras era Leonardo da Vinci. Então, em muitas obras nós podemos observar essa curiosidade matemática. Uma das obras mais famosas, Mona Lisa, que data de 1503, nós também podemos observar o retângulo de ouro, como vocês podem ver aqui ao lado. Desde a mão da Mona Lisa até o seu nariz, forma um retângulo áureo, e também o rosto de Mona Lisa é um rosto completamente harmônico. O Homem Vitruviano, outra obra-prima de Leonardo da Vinci, está aqui ao lado, datado de 1490. Como vocês podem ver, nele também é possível observar um pouco do nosso retângulo áureo. Os gregos acreditavam que uma pessoa que tivesse o número de ouro estampado em sua face, em seu corpo, seria uma pessoa perfeita, uma pessoa com a beleza ideal, 100% harmônica. Como vocês podem ver a imagem ao lado, nós podemos encontrar o retângulo de ouro em diversas partes do nosso corpo. Na orelha, no nariz, na cabeça, até mesmo na nossa barriga, na perna e assim por diante. A seguir eu vou falar um pouco sobre como você pode fazer essa medição. Então, como que é a perfeição física de acordo com os gregos da matemática? É muito simples. Ela pode ser descoberta de diversas formas. Existem diversas partes do corpo que, de acordo com os gregos, se você dividisse um número pelo outro, deveria dar 1,618. Por exemplo, se você pegar a sua altura, pega a sua altura, mede, e divide agora da altura do seu pé até o seu umbigo. Essa divisão deve chegar muito próximo de 1,618. Se chegar, de acordo com os gregos, você tem a altura ideal. Eu fiz esse teste e cheguei em 1,617. Fiz em mais algumas pessoas aqui da minha casa e chegaram em 1,66, 1,615, sempre chegando muito perto de 1,618, o número de ouro. Nós podemos fazer várias outras medições e eu vou colocar na imagem ao lado para vocês verem. Se quiserem dar uma pausa no vídeo, em cada um deles é só você pegar uma altura e dividir pela outra. Como por exemplo, a medida do seu ombro inteiro e a medida daqui da dobra do ombro até a ponta do dedo. Também deve dar essa razão áurea. Uma outra curiosidade é que quando os artistas e pessoas famosas fazem aquela harmonização facial, os médicos na verdade estão usando essa razão de 1,618 para harmonizar o seu rosto com o seu corpo. Eles se basearam nessa teoria dos gregos para criar a harmonização facial. Agora eu deixo essa tarefa para vocês. Peguem aquela imagem que eu deixei anteriormente e façam a medição do seu corpo. Façam a divisão de uma medida pela outra e veem se chega muito perto do nosso número de ouro, que eu vou deixar novamente aqui ao lado, só para vocês relembrarem mais um pouco. Obrigado e até os próximos vídeos do canal.